Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online. A gente está sempre se reunindo e se encontrando aqui para poder ter esse tempo precioso entre a gente, mas também partilhar esse nosso momento do nosso GC com você que está participando com a gente aí do outro lado. A gente quer começar esse nosso encontro aqui orando pelas nossas vidas, pelos nossos GCs, mas também pela sua vida e pelo seu GC. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por mais um GC. Obrigado, Deus, por nos permitir nos reunir, como GC. O intuito, Pai, do GC é que as pessoas cresçam mutuamente, Pai, uma dê suporte para a outra e que todas, por meio do Evangelho, possam alcançar isso que a gente chama de maturidade, Pai. Nos dê graça, então. A gente tem aqui orado sempre, Pai, pelos nossos irmãos que estão enfermos, hospitalizados, Pai, por aqueles que estão presos, Pai, orando, Pai, pelos nossos irmãos do nosso GC, a fim de que o Senhor, Pai, nos alcance e nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus, que possa ser um tempo precioso, um tempo muito bom para nós que estamos aqui e para tantos outros e outras que vão participar, que estão participando com a gente desse encontro. Em nome de Jesus, Raíssa. Amém, aleluia. Eu não entendo o meu próprio agir. E sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. E sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Somente em tua presença, Rei Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero
quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se encheu de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. A nossa verdade, uma verdade para nós, que o Senhor possa sempre nos libertar, Pai, e nos ajudar nessa caminhada, nessa empreitada. Esse é o nosso desejo, Pai, essa é a nossa oração. O nosso desejo é de vivermos uma libertação, Pai, que provém do Senhor, que seja sempre o Senhor, que possa ser sempre o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que bom ter vocês aqui. Que bom ter você com a gente também. Bem, a lição de hoje a gente continua no Sermão da Montanha, né, no capítulo 6, a partir do verso, iremos ler o verso 21. E o título da lição de hoje é Onde está o seu coração? É uma pergunta, já é uma pergunta que confronta a gente, né? Onde que está o seu coração? Mateus capítulo 6, verso 21, o texto bíblico fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Após anunciar os dois tipos de tesouros que a gente falou na semana passada, que são os tesouros da terra e do céu, Jesus, ele apresenta uma realidade do coração humano, as raízes do coração humano. Onde é que nós temos fixado o nosso coração? Ele levanta quase que essa pergunta: onde que você tem fixado o seu coração? Nos tesouros da terra, nos prazeres da terra, no que a terra pode oferecer, ou nos tesouros celestiais que são desafiadores, porque não são visíveis, né? Uhum. Nossas motivações movimentam as nossas ações. Esse é o combustível que move os seres humanos. É por isso que nossas motivações importam tanto quanto as ações. O coração revela onde nós fixamos nossas raízes, né? Na verdade, as nossas ações são realizadas a partir de uma motivação. E aí, Anderson, como é que você já entende essa pergunta de Cristo? Onde é que está o teu coração? A resposta, para mim, ao observar tanto que você conversou aqui, é que a resposta seria: meu coração está distante desse reino dos céus. Meu coração ele está aqui nesse reino da terra mesmo. Parece que a gente tem essa inclinação a buscar o próprio prazer, sermos egoístas por natureza. E a gente não tem outra compreensão de outra realidade, mas Cristo parece que ele vem apresentando essa outra realidade. Olha, você foi acostumado, parece que você só tem isso aqui como essa ambição, mas eu vou mostrar para vocês que existe um outro reino, uma outra riqueza que é superior a essa. Aí a partir daí a gente começa a refletir e começa a ansiar por esse reino dos céus,
porque parece que é uma realidade bem superior que a gente pode buscar aqui, né, Rafa? Exatamente. Você, Raíssa, como é que você já entende essa pergunta? Como é que ela reverbera em você? Então, é uma pergunta bem desafiadora, porque o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente está fazendo algo, por exemplo, está servindo, eu não sei, onde está o nosso coração é onde estão as nossas prioridades. A gente está fazendo algo e acha que o nosso coração está ali. Mas, na verdade, quando a gente olha para dentro, qual que é a nossa motivação de estar fazendo aquilo? Por que a gente faz o que a gente faz? Então, é bem desafiador essa Exatamente. resposta. E quando Cristo, no Sermão da Montanha, Cristo, ele muito mais do que trazer ensinamentos, ele traz questionamentos acerca do interior dos praticantes de uma religião. Por que vocês fazem o que fazem? Como é que é o jejum de vocês? Como é que vocês oram? Como é que vocês dão esmolas? Parece que está sempre trazendo um olhar para dentro, para poder identificar, ele está sempre questionando para que esses homens e mulheres possam olhar para dentro de si e, a partir disso, identificar onde é que o coração deles está depositado, fixado, né? E, a partir dali, as motivações. Nós precisamos saber que o nosso coração, nós precisamos saber se o nosso coração está no lugar certo, unido ao nosso verdadeiro tesouro, né? Jesus, ele quer definir prioridade. Entende, então, que o problema não é ter bens, o problema não é o dinheiro, o problema é isso ser prioridade, né? O que deve ser primeiro é Deus, e a partir dessa relação com Deus, porque tudo que... Vamos lá, Deus pode nos dar o Éden, ou um jardim no Éden, mas abdicar da presença dele vai nos fazer o quê? A tratar tudo que nós temos recebido como algo ruim e usar para o mal. É exatamente o que Adão e Eva fizeram. Então, parece que Cristo é o que organiza, é aquele que é capaz de organizar a minha relação com o dinheiro, a minha relação com o bem, a minha relação com o patrimônio. Por quê? Porque tendo Cristo, eu tenho discernimento do devido lugar de cada uma dessas coisas. Parece, então, que até a gente está no lugar que aparentemente é perfeito, se nós não tivermos Deus diante disso, esse ambiente ele não é essa perfeição toda, né? Porque é Deus que dá, que nos orienta, entendeu? Porque não vai adiantar você ter muitos bens, mas não ter Deus, porque você só vai usar os bens para aquilo que a sua compreensão consegue alcançar, entendeu? E, na verdade, é até questionável a forma como você adquiriu esses bens, porque o cristão, quando ele adquire bens, o pressuposto é que possa ser de forma honesta, piedosa, cheia de temor. Mas sem Deus, nesse mundo que cada vez mais nos desafia a juntar e a ter posses e a fazer, a gente vai sucumbir sem Deus. Mas Deus vai primeiro nos tranquilizar. Olha, vocês têm o reino dos céus. Nós relaxamos. E depois daí ele vai nos permitindo que talvez construir, ter posses e tudo, mas tudo debaixo de uma orientação melhor, mais viva para nós também. Porque se para ter bens eu tenho que abdicar de Deus, da paz que Ele pode me dar, e eu tenho que amar esses bens a todo custo, não vale. Já percebeu que tem alguns bens ou algumas conquistas que saem cara demais? Porque a pessoa dá a vida dela para ter alguma coisa e depois que ela tem essa coisa, falta o sentido da vida. Porque quem dá o sentido para a nossa vida é o próprio Cristo. E aí, o Anderson? Não, diante dessa reflexão, a gente fica aqui pensando, tipo assim, qual é essa nossa motivação? Porque o que a gente está correndo, né? É interessante que Eclesiastes vai falar que é um cara que está refletindo na vida, ele observa tudo em sua volta, e ele traz uma resposta para a vida. Ele fala assim, olha, a vida ela é fútil, é como se fosse correr atrás do vento. E parece que nós estamos nessa grande corrida atrás de algum significado, atrás de alguma coisa, que ao final dessa corrida a gente fica assim, poxa, eu estou cansado. Parece que tudo isso é fútil, tudo isso não tem sentido, né? E algo que você falou, Deus traz sentido a toda essa correria e ao motivo a existir, né? Inclusive, ele traz sentido até do porquê não correr. Porque no mundo, a mensagem do Evangelho ela é contracultural. Enquanto você vai ligar uma TV, vai para uma rede social e tem várias pessoas, vários vendedores de como ficar rico em 7 dias, você encontra agora um Cristo com uma mensagem que fala como abdicar. Como abdicar da riqueza? Não é como abdicar da riqueza, mas como abdicar de um projeto de riqueza, de um projeto de poder que está distante da realidade daquilo que ele propõe. Entendeu? Então, assim, tudo que eu tenho
não faz sentido nenhum sem ter Cristo. E tudo que eu tenho sem Cristo vai ser usado da pior forma. Porque é Ele quem dá sentido, Ele que me faz ver o outro, Ele que me faz investir na comunidade local, na igreja, Ele que me faz ter um coração voluntário. Porque sem Cristo, irmãos, não tem a menor possibilidade. É muito interessante a gente parar um pouquinho, que a gente está, né, nesse universo que temos que produzir a todo instante e refletir um pouco. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós investimos em tais coisas? Por que essas coisas são as nossas prioridades? Qual é a nossa motivação em fazer tudo o que nós fazemos, a nossa rotina diária? Porque, como o Rafa falou, se Deus não for o centro de tudo, se Ele não for o fundamento das nossas vidas, as nossas ações vão ser vazias. E a gente percebe na crítica geral e também na crítica que eles vão fazer sobre o acúmulo de dinheiro, é que para ter acúmulo de dinheiro, um vai ter muito e detrimento o outro vai ter nada. Sim. Então, automaticamente já tem essa segregação, porque riqueza, poder, traz conforto, segurança, traz educação, traz muita coisa, traz benefícios. Enquanto uns são muito beneficiados, acumulando benefícios, que nem se utiliza de tudo, outros estão na falta disso, né? E sem contar também que no contexto em que Cristo está falando, né, a riqueza é tão importante porque a riqueza determina uma experiência religiosa e espiritual com o Deus de Israel. Porque se para sacrificar um pode comprar um boi e o outro só pode 2 rolinhas, logo o que mais dinheiro tem na sociedade da época mais se relaciona com Deus. Mas é bem quisto, entendeu? Então a gente começa a perceber que o que Cristo está falando é ofensivo para aquela sociedade. Porque Ele está falando assim, olha, vocês precisam encontrar riqueza, beleza em mim, no meu reino. Mas para ver beleza no meu reino, você precisa abdicar de tudo que você taxou como belo. Por quê? Porque você pode estar tão apegado às riquezas deste mundo que quando Cristo te apresentar um projeto de reino por meio do Evangelho, porque olha só, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negar-se a si mesmo. Quem perder a sua vida vai ganhar. O que ele está falando é contracultural. E ele vem falando assim, olha, você quer ser rico? Abdique do culto às coisas do presente século. Abdique do culto a essa riqueza aqui, e você vai encontrar, de fato, o que é riqueza real. O que é riqueza real? É a possibilidade de viver eternamente ao lado do Deus homem, em Cristo. Agora a gente pode viver desfrutando de um Deus que Ele cuidava da gente quando estava longe. Ele cuidava da gente quando estava na terra. E Ele continua cuidando da gente. Só que Ele tem um projeto de reino em que Ele quer cuidar da gente do nosso lado eternamente. Mas isso aí pode parecer muito bonito, mas eu quero ser rico aqui, né? E às vezes a gente até confunde um pouco a proposta do Evangelho, porque a gente pensa que não é que a gente não possa ter bens aqui. Já falamos sobre isso a semana passada, mas é exatamente que o Evangelho tira os nossos olhos dessa terra e nos manda olhar para um outro lugar. De forma que o apóstolo Paulo fala assim em Filipenses, eu aprendi a viver toda circunstância, a ter o que comer e a não ter. Por quê? Porque ele está completamente fixado com os seus olhos no Senhor Jesus, que prometeu um reino. E nesse reino, ele vai ser de uma vez por todas o supridor das nossas necessidades. Então, dizer que o nosso coração está em algo ou não, nos faz entender quais são as nossas prioridades. Muitos dos que seguiam Jesus faziam isso interessados em uma cura ou em ouvir algo interessante, ou mesmo para passar o tempo. Tem uma multidão naquela época que está seguindo a Jesus interessado no quê? Numa cura, na multiplicação de pães, de peixes. Está interessado naquilo que ele pode fazer. E hoje é muito diferente? E eu sou muito diferente? E você? Segue Jesus por quê? Pela garantia do fim do sofrimento, pela garantia da minha casa própria. Mas o Evangelho não é isso. Ou o medo do inferno, né? Ou o medo do inferno, a garantia do céu. Não é isso. O Evangelho é a mensagem de que nós precisamos primeiro encontrar beleza em Jesus. E tudo que vem depois vem a partir dele, inclusive as perdas, inclusive algumas derrotas, inclusive algumas dificuldades. Bem, só que no final, a gente sabe do final. O final é o quê? É a gente com ele, né?
desfrutando desse reino que em nada tem semelhança com o que é ofertado aqui, né, pelos governantes, pelos reis da terra. Contudo, poucos estavam realmente interessados em abrir mão de toda a vida para seguir Jesus. Nada de novo sob a terra. Naquela época lá, eles não estavam interessados em abrir mão, e nessa época que poucos continuam interessados, né? O que mais percebe é poucos que estão interessados em abrir mão, pouquíssimos que de fato abrem mão, e a grande maioria esmagadora que pega na mão de Cristo e na mão da riqueza e vem junto, arrastando a riqueza. Vocês percebem que a gente às vezes é tão apegado às vezes a riqueza e a bens que a gente só consegue olhar para Deus como aquele capaz de me dar alguma coisa, aquele capaz de fazer alguma coisa por mim. Não existe uma devoção genuína. A gente quase sempre se aproxima de Deus. Já falamos disso aqui. Quando a gente vai orar, é o quê? Para pedir. Entendeu? Porque logo Deus quer fazer uma coisa por mim. Eu não quero me relacionar com Deus. Ele acaba que essa exortação corrige também essa prática aqui. Os que seguiam Jesus de verdade entenderam que ele era o maior tesouro que o homem poderia ter. Já os que o abandonaram, os que não abandonaram tudo, deixaram claro que suas raízes estavam firmadas nas coisas temporais desse mundo. As riquezas vão ficar aqui, os nossos bens vão ficar aqui, tudo vai ficar aqui, e aí o que vai ser perguntado para nós, ou o que vai ser questionado para nós é onde é que nós, a que nós atribuímos riqueza, a que nós atribuímos tesouro e valor. Onde é que estava o teu coração, Rafael? E aí eu vou ter que responder. Meu coração estava no presente século. E aí, Anderson? Diante da sua fala, Rafa, que a gente estava estudando aqui, falando, estou pensando muito aqui sobre essa tal de eternidade. Que quando a gente fala de eternidade, parece que a gente está projetando muito para uma coisa futurística e que esse tempo aqui, parece que a gente está um pouco meio desassegurados, meio soltos, né? Meio sozinhos, né? Estamos só passando o tempo aqui. Sim, mas eu consigo compreender, diante da sua leitura, da nossa fala, que a eternidade já começou em nós, quando nós conhecemos Cristo. E que tudo aquilo que é prometido da eternidade, já é possível ter acesso a algumas coisas aqui. Principalmente você ter paz em meio a tanta turbulência, né? Você conseguir encontrar essa maior riqueza em meio a tantos... como pode dizer, informações à nossa volta, tanto de estímulo à nossa volta, a gente conseguiu encontrar uma verdadeira riqueza diante de Deus. E essa riqueza atribuir justiça, dignidade, qual a forma como Deus quer que nós tratamos essa riqueza aqui, né? Exatamente, exatamente. A gente às vezes está pensando no reino dos céus, que de fato é de fato um reino que vai vir, mas no coração daqueles que temem a Cristo já foi implantado. E a Bíblia fala sobre isso, João 17:3. A vida eterna é que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem tu enviaste. Então, a gente já pode aqui vivenciar a realidade que a gente vai viver eternamente, porque se Cristo for o nosso tesouro, vai mudar o quê? O cenário? Pouco importa o cenário. A gente já pode aqui desfrutar desse tesouro. Só que a gente aguarda para estar com Cristo nos céus. E porque a gente valoriza muito esse aguardar, a gente não desfruta da presença dele aqui agora. E ele está aqui agora. Esse tesouro, né, que a gente pode ter acesso a ele, exatamente, né? Disponível aqui e agora. O que Jesus faz é confrontar os seus discípulos para tomarem uma decisão a respeito de onde eles estão repousando os seus corações. Além do discurso, o nosso comportamento indicará onde está o nosso tesouro. Nas palavras de Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, e o nosso coração andará inquieto, enquanto não descansar em ti. Conclusão: o coração é a consciência da alma, o lugar onde Deus habita por meio do Espírito Santo. É por isso que Jesus se preocupa com o nosso coração, com a nossa essência. O coração segue aquilo que nós tomamos como tesouro, ou seja, aquilo que nós supervalorizamos e tornamos nossa riqueza, nossa preciosidade. Como você pode aplicar à sua vida essas reflexões de hoje, a lição de hoje? Façamos hoje a experiência de fixar o nosso coração em Deus, nosso eterno tesouro. Lembre-se de que seu coração, antes e acima de tudo, pertence a Deus.
Somente um coração quebrantado pode depender de Deus totalmente, a ponto de considerá-lo como seu maior tesouro. Eu quero começar então aqui melhor, quero finalizar essa parte da lição orando pela nossa vida, pela sua vida, pela nossa vida que está aqui. Porque é verdade também que a gente está aqui no nosso GC, mas essas verdades precisam fazer morada em nós também. Eu preciso ter em Deus esse tesouro. Porque nós estamos no mundo hoje, como é que essas palavras encontram o coração do Rafa aqui, da Raíssa, do Tairone, do Anderson? Como é que a gente vai viver depois de ter estudado essa lição de hoje? Qual que vai ser a minha disposição? O quanto que eu estou disposto a deixar que Deus redirecione, por meio do seu Espírito, essa minha busca diária, esses meus desejos diários. Quero poder então orar por você. Pai, realinha, Pai, a nossa busca, realinha a nossa sede, realinha, Pai, os nossos desejos, realinha, Pai, aquilo que nós temos como tesouro, Pai. Que nós possamos, no nome de Jesus Cristo, Pai, ter em Cristo o nosso maior tesouro, como os levitas tinham no Senhor. Que nós possamos, Deus, no nome do Teu Filho, amar a Tua presença, de forma que nós experimentemos aqui, em terra, a doçura, Pai, da presença do Senhor, de tê-lo como Senhor das nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Deus, no nome de Jesus, abdicar, Pai, abdicar dessas buscas, Pai, dessa correria, Pai, que o mundo propõe, para acharmos uma única coisa. Aquilo que o apóstolo Paulo fez, eu abdico de tudo, porque eu quero uma única coisa. Eu quero conhecer o dom supremo. Que nós sejamos esses e essas, Pai, em nome de Jesus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amém, amém. Bem, na lição de hoje nós falamos sobre essa motivação que nos leva a abdicar das riquezas deste mundo, dos tesouros deste mundo, ou colocando tudo isso à disposição de Cristo. E o nosso desejo é que o nosso coração esteja nele, para que ele, o nosso desejo é que ele seja o nosso tesouro, para que o nosso coração permaneça nele. Que Deus te fortaleça, te ajude, nos ajude a fazer dele o nosso tesouro, o nosso bem mais valioso. Uma ótima semana e na semana que vem a gente se encontra aqui para mais um GC. E até lá! Jesus, então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei,